Olá, alunos do quarto ano, mais uma aulinha aí. Hoje, quinta-feira, aula de ciências, tá? Vou colocar uma aulinha de ciências para você, continuando falando sobre o ambiente e os seres vivos. Essa aula é de muita observação, você tem que ler e observar, tudo bem? Observe os animais aqui que estão na fotografia, o que está escrito, tudo direitinho, tá? Para responder as questõezinhas que vêm logo abaixo. Essas questõezinhas aqui dependem da sua observação acima. Que seres vivos você identifica nesta imagem? Então você vai olhar nessa imagem aqui, tá? E ver que seres vivos estão aí. Você sabe do que eles se alimentam? Se você sabe, escreve aqui, tá bem? Pode escrever no seu caderno, que aqui não tem espaço. Será que algum dos seres vivos representado está ameaçado de extinção? Olha a figura lá em cima, lá tem um ser vivo que está falando que está ameaçado de extinção. O outro pontinho aqui, o que você sabe sobre a reprodução e desenvolvimento dos seres vivos representados lá em cima? Então escrevam aqui embaixo também ou no seu caderno. Então, o primeiro capítulo aí fala-se de cadeia alimentares, mas nós já estudamos bastante sobre isso. Então, você vai ler esse texto aqui, tá? Presta atenção em tudo que está escrito para na hora de responder as questões você observar que você já leu, tá? Então, do que essa ave se alimenta, essa ave que está logo acima aí. Nesse capítulo vamos estudar hábitos alimentares. O que são cadeias alimentares a gente já estudou em aulas anteriores. E como representá-las por meio de esquemas. Então a gente também vai ver de novo isso aqui. E para iniciar, você conhece o Pantanal? Se sim, coloca sim, se não, não. Faça uma lista dos animais que você acha que pode ser encontrado nesse ambiente, indicando do que se alimentam. Então, faz uma lista aí e indica do que eles se alimentam. Como você imagina que os cientistas fazem para saber quais são os hábitos alimentares de um animal? É observação. Logo abaixo vocês vão ver isso nos textos, tá? Escrevam também a respostinha do lado aqui ou no seu caderno. No caderno, faça um ou mais esquemas para representar as relações alimentares entre os seguintes seres vivos: o ser humano e o frango, tá? Como que você vai fazer essa observação? Ou seja, investigação. Você, aqui no caso, tem um alunozinho observando um peixinho dentro do vaso, ele vai anotar tudo que ele observa em diversas horas do dia e vai anotar no seu caderno. Você pode escolher o peixe, você pode escolher o cachorro, você pode escolher o gato, e escolher alguns horários fixos do dia para observar. Se hoje você observa 7 horas da manhã, amanhã também você observa 7 horas da manhã, tá? E assim por diante. Normalmente a gente faz umas 2 ou 3 observações no dia e anota. É dessa forma que o pesquisador utiliza e acha os seus dados, tá? Essa parte do texto aqui que fala o que os animais comem, você vai ler, anotar tudo direitinho, que aqui vai estar a resposta de algum exercício que está logo abaixo, então você tem que ir observando e anotando o que você acha que é importante. E aqui fala qual é o trabalho do observador, ou seja, do cientista observador. Leia com cuidado, que também você vai precisar para responder as questões abaixo. Por exemplo, aqui, o que você já descobriu sobre os hábitos alimentares do macaco prego? Então, olha só aqui, alguma coisa que esses macaquinhos comem.
tá? Você vai anotando direitinho. Normalmente a gente vai riscando aqui as partes importantes, porque com certeza lá embaixo vai aparecer alguma pergunta sobre isso, tá? E quem caça os macacos pregos? Os macacos pregos podem ser presa de quem? Presa de gaviões, onças e serpentes. São os animais que comem o macaco prego, tá bom? Então você vai precisar disso logo abaixo. Olha só isso. Ajude as crianças a terminar de explicar o que aprenderam com a entrevista da bióloga. Em uma observação direta, você vê, por exemplo, então lá em cima está escrito o que é uma observação direta naquele textozinho lá sobre o pesquisador. Você vai copiar aqui. E habituação significa o quê? Lá em cima está o significado. Então, se você não souber também, não achar, entra no dicionário, procura o dicionário. Em uma observação indireta, você vê, por exemplo, também a resposta está lá em cima. É só você anotar aqui. Viu como é fácil? Se você anotou tudo igual eu mostrei para você como que anota, fica tudo mais fácil. Olha isso aqui, a 2. Troque ideias com os colegas. O que chamou a sua atenção no trabalho do cientista? Você gostaria de, um dia, fazer um trabalho parecido com o dessa pesquisadora? E você vai escrever aqui o que você achou. Ajude a terminar o esquema que começou a ser feito. O macaco podem comer, por exemplo, aquilo tudo em que eu risquei lá em cima, a alimentaçãozinha do macaco prega. Então tá tudo lá, você só vai copiar aqui. Já está até riscado, que eu deixei riscadinho, você vai copiar aqui. Viu como é importante riscar e deixar marcado? Aqui tem as cartinhas aqui escrito os hábitos alimentares de cada animal. Dê uma olhada, leia direito, tá? Aqui está a explicação de como jogar, tudo certo, direitinho aqui. Dê bastante atenção para essas duas páginas, que nas próximas aulas vocês vão responder exercício com o conhecimento adquirido aqui. Por enquanto é só isso, uma boa aula. Qualquer dúvida, entrar em contato com o professor, tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até lá. Tchau!